Abra comigo o livro de Esdras, no Antigo Testamento, e durante os próximos domingos gostaria de refletir convosco sobre a reconstrução do templo e que ensinamentos espirituais este facto histórico, mas de grande carga espiritual, tem para nós, ainda hoje, para nós, Igreja, para nós cristãos. Esdras, capítulo 1, para já vou ler apenas os primeiros 3 versículos. Depois de mais de 60 anos de cativeiro na Babilónia, o povo judeu tinha sido levado cativo para a Babilónia no tempo de Nabucodonosor, e Deus despertou o coração de um regente da Babilónia, do Ciro, rei da Pérsia, onde é o atual Irão, que era um grande império naquela altura, para publicar um édito, uma lei que permitia aos judeus retornar a Jerusalém, com 2 funções. Uma era reconstruir a cidade, que tinha sido destruída, e, em segundo lugar, reconstruir o templo, que era o centro de adoração dos judeus, do judaísmo. E o povo judeu, que estava no exílio na Pérsia, não só foi autorizado, mas foi estimulado até por Ciro a regressar a Jerusalém para edificar a casa do Senhor. Foi mesmo ele. Ele mandou uma guarda para os proteger, digamos assim, um pequeno exército, uma pequena força militar, para os proteger nesse processo do regresso a Jerusalém, mas também providenciou materiais. Em Jerusalém não devia haver nada, então ele providenciou materiais, madeiras e aquelas coisas todas que era preciso para reconstruir a casa do Senhor. E portanto um grupo de fiéis respondeu, dos que estavam no exílio, e no ano 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel, eles vieram até Jerusalém e recomeçaram a construção da cidade e começaram pela construção do templo, até que encontraram alguma oposição. Mas vamos ler aqui Esdras capítulo 1, primeiros 3 versículos. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há dentre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Eu creio que nem todos regressaram. Foi uma parte que regressou. Era uma parte que tinha o desejo de ver o templo reconstruído e a cidade de Jerusalém ser reconstruída também. Porquê é que alguns não regressaram? Porque estavam acomodados a uma nova vida. Acomodaram-se a uma vida diferente. Acomodaram-se a uma cultura diferente. Para eles, apesar de o Deus de Israel ser o seu Deus, o Deus do seu povo, eles já estavam afastados dele há muito tempo e não sentiram necessidade de voltar a restaurar o culto ao Senhor. Era qualquer coisa que pertencia ao património dos seus antepassados. Como hoje há muitas pessoas que cresceram na igreja, amavam a Deus, e a certa altura, devido aos cuidados da vida e, enfim, a outros caminhos por onde se meteram, acabam por se afastar das coisas de Deus e têm uma certa ternura, um certo carinho, ainda alguns, por aquilo que foi a sua infância e pela fé dos seus pais. Às vezes, quando estão aflitos, vão ter com eles e pedem: olha, ora lá na tua igreja por mim, ou por esta situação assim, mas eles seguiram outros caminhos. E assim também aconteceu com uma parte dos judeus, preferiram ficar na Pérsia, naquela cultura diferente, mas onde Deus, o Deus do povo de Israel, com o qual Deus tinha uma aliança, não se encontrava. Mas a maioria veio, um grande grupo veio. Eles queriam ver a casa do Senhor restaurada. Eles queriam ver as muralhas da cidade de Jerusalém novamente levantadas.
E eles tinham paixão pelo património espiritual dos seus antepassados. E tinham tanta paixão que quando encontraram os livros da lei e começaram a ler dentro de uma audiência imensa, ao ar livre, eles começaram a chorar. Os que estavam a ouvir ler os livros da lei começaram a chorar, lembrando-se de Deus, das palavras que Deus havia dito aos seus antepassados. Eu espero que a semente que Deus tem semeado nos nossos corações, cada um de nós, possa ser uma semente para a eternidade, possa ser uma semente para o futuro, possa ser uma semente para a vida. Amém? Salomão dizia: ensina o menino o caminho em que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Mas há sempre a hipótese: alguns desviam-se, outros não, outros guardam no seu coração. Deus me ajude a guardar no meu coração esta semente que eu recebi quando tinha 4 anos de idade. Eu gostaria de refletir um pouco sobre o processo da reconstrução do templo ao longo destes domingos e começando hoje, convido-vos a abrir o capítulo 3, os primeiros 7 versículos, que diz assim: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se juntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, o das boas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. E desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidónios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira, de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha sido feita por Ciro, rei da Pérsia. Reparem que a primeira coisa que eles reconstroem é o altar. E para quê? Para poder retomar os sacrifícios. O templo de Jerusalém era o centro de adoração único do povo de Israel. Hoje nós temos, a igreja tem a revelação de que o templo de Deus somos nós, a igreja em si. Não é? O templo espiritual somos nós. Em conjunto formamos a igreja do Senhor, somos o seu templo. Não há lugar único onde se possa adorar a Deus. Mas no judaísmo naquele tempo era o templo de Jerusalém. E 40 anos mais ou menos depois da morte de Cristo, veio os romanos numa reação contra uma sedição de judeus que se tinham levantado contra os romanos, vieram e destruíram o templo e destruíram a cidade, e o Nabucodonosor também levou aquela gente toda. Aliás, o templo, estamos a falar do primeiro templo, isso foi mais tarde, mas no primeiro templo Nabucodonosor veio e destruiu aquela cidade e até conspurcou o templo do Senhor. O que aconteceu foi que eles ficaram então sem lugar de adoração. E há um dos salmos que nos diz que o salmista diz: junto aos rios da Babilónia nos sentámos e chorámos, pendurámos as nossas harpas nos salgueiros, porque não podíamos cantar as canções da nossa terra, de Israel. Eles choravam. Eu penso que aqueles que choravam, que não conseguiam cantar quando os persas pediam: cantem lá canções da vossa terra, o vosso folclore é tão bonito, aquelas canções. E eles não tinham coragem para cantar porque estavam exilados, estavam longe da sua terra. Tinham visto a sua cidade, o seu templo, o templo do Senhor ser destruído. Não tinham tudo menos vontade para cantar. E eu acredito que esses foram daqueles que vieram. Acredito que esses foram daqueles que voltaram. Porque eles queriam reconstruir o templo. Eles sentiram que faltava alguma coisa. O centro de adoração tinha desaparecido. Já não havia altar do Senhor, já não havia sacrifícios, já não se podia apresentar sacrifícios, já não se podia cultuar ao Deus de Israel, de acordo com a revelação que tinham, isto é, com a lei de Moisés. Então a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram lá, não foi construírem casas para eles,
nem foi reconstruir os muros da cidade. A primeira coisa foi reconstruir o altar. E, meus irmãos, nós não nos construímos para Deus sem começarmos pelo nosso altar. A nossa vida precisa ser um altar. Isto fala de fé e fala de devoção a Deus. A nossa vida precisa ser um altar. Se nós precisamos ser reconstruídos, se nós precisamos que a nossa vida seja reconstruída em função de alguma coisa que aconteceu, há coisas que surgem na nossa vida, por vezes que nos destroem parcialmente, que nós nos sentimos atirados ao chão. Eu quero dizer que a primeira coisa que há a reconstruir é o altar. Amém? É o altar. A primeira coisa que há a reconstruir é a nossa ligação com Deus. O altar representa esta ligação, representa fé e representa devoção a Deus e representa esta ligação com Deus, esta comunhão com Deus. A primeira coisa é restaurar a nossa comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus não há mais nada. Sem comunhão com Deus, mais nada faz sentido. Não faz sentido levantar de novo as muralhas da cidade. Não faz sentido construir uma casa muito confortável para nós, se nós não começarmos pelo altar. E o altar servia para apresentar os sacrifícios de acordo com a lei do Senhor. E os sacrifícios representam obediência e uma atitude para com Deus de obediência. Amém? O altar não é uma coisa decorativa. Não era uma coisa decorativa. O altar servia para os sacrifícios. E eles não apenas reconstruíram o altar, como retomaram os sacrifícios de acordo com a tradição judaica, de acordo com a lei de Moisés, a festa das primícias, que aqui falei, a festa dos tabernáculos, perdão, que aqui falei, e todas aquelas preceitos que eles sabiam que estavam inscritos na lei. Eles quiseram fechar aquele parênteses da destruição do templo, fechar aquele parênteses do exílio e dizer, bom, agora de novo estamos na terra que Deus nos deu, que Deus deu aos nossos antepassados. A primeira coisa que vamos fazer é restaurar o nosso altar e retomar os sacrifícios. Amém? Portanto, se tu te sentes destruído ou destruída em parte, se algum dia na vida te sentires assim, lembra-te que a primeira coisa a restaurar é a tua comunhão com Deus, é o teu altar. Diz depois mais adiante, se nós continuarmos a ler, que depois então eles começaram a lançar os alicerces do templo e que o fizeram com louvor e gratidão. Versículo 8. No segundo ano da vinda da casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo as vozes, não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Depois de restaurar o altar, então são colocados os alicerces do templo. E os alicerces do templo falam-nos, enfim, de outras coisas, ou seja, da organização da nossa vida em função da obediência a Deus. Quando nós decidimos entregar a nossa vida sobre o altar do Senhor, apresentarmos, como diz a Bíblia, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso depois tem uma repercussão na nossa vida, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir,
na nossa maneira de pensar. E esses alicerces representam isso. Os alicerces do templo, que são então, depois do altar, começam a ser reconstruídos. Mas foram reconstruídos com choro, louvor e gratidão. Eu quero dizer que a nossa vida nunca é reconstruída quando nós falhamos, quando nós fazemos a asneira da grossa, quando nós temos a noção de que falhamos perante Deus e eventualmente perante os homens. E quando nós começamos a reconstruir a nossa vida, sabendo que Deus é um Deus de perdão, que Deus nos ama, que Deus perdoa, quando há arrependimento, então nós arrependemos. E podemos aqui associar a ideia do choro à ideia do arrependimento também. Arrependimento sincero. Não o choro de lágrimas de crocodilo, mas o choro que provém de um coração sinceramente arrependido. Mas ao mesmo tempo isso é motivo de gratidão. Por isso às vezes quando as pessoas estão alegres, ou riem ou choram, às vezes choram também de alegria, não é? Quando alguma coisa aconteceu muito especial, muito significativa, e a alegria e a gratidão falam-nos de louvor, o choro fala-nos de arrependimento. E sempre que nós lançamos os alicerces do templo da nossa vida, isto é, quando nós, depois de reconstruirmos a nossa comunhão com Deus e de andarmos em obediência a Deus, vamos reconstruindo a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, então isso provoca em nós, mexe com os nossos sentimentos. Umas vezes choramos, outras vezes alegramos, outras vezes gritamos de alegria, outras vezes sorrimos, outras vezes cantamos. Mexe com as nossas emoções, porque nós somos seres emocionais. E Deus nunca nos disse para nós pormos as emoções de parte. O que Deus não quer é que as nossas emoções substituam a nossa mente. O apóstolo Paulo fala no culto racional. O nosso culto não é irracional. O nosso culto tem uma razão de ser. E a nossa razão de ser do nosso culto, a adoração que prestamos a Deus, está baseada na palavra do Senhor. Não é uma coisa irracional. Não é um passarinho que veio do céu falar connosco. Não, é baseado na palavra de Deus. Não é num vibe que nos dá. Não é uma coisa qualquer que passou um cometa, uma estrela cadente. Não. O nosso culto a Deus é racional, é baseado na palavra do Senhor. Mas as emoções estão associadas naturalmente a isso. Quando se está no mundo, longe de Deus, no exílio, e se regressa a Jerusalém, tem que haver muita gratidão nos corações. Tem que haver muita gratidão nos corações. Repare que até os cantores, os porteiros e os sacerdotes, essa gente estava toda no exílio. Porque o templo do Senhor tinha sido destruído, portanto eles já não faziam falta ali. Eles já não estavam ali a fazer nada. E além disso foram levados cativos para fora, mas agora regressaram. Estavam naquela expectativa também da reconstrução do templo do Senhor, além da cidade. E isso fez com que eles viessem com alegria para servir a Deus no templo. Mas entretanto, quando nós estamos a reconstruir a nossa vida, quando nós estamos a reformular a nossa vida segundo a revelação que temos de Deus, em obediência a Deus, quando o nosso corpo é um sacrifício vivo no altar do Senhor, quando é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Deus vai mudando a nossa vida, o Espírito Santo vai testificando com o nosso espírito, não apenas que somos filhos de Deus, mas também vai testificando aquilo que tem que ser mudado, aquilo que não agrada a Deus. E se nós amamos a Deus, sabemos que há coisas que agradam a Deus e coisas que não agradam a Deus. E as coisas que não agradam a Deus, nós começamos a sentir repulsa por elas. Nós começamos a evitá-las. Nós começamos a não querer ir por aí. Amém? Havia o poeta, não lembro agora o nome dele, muito conhecido, português, tem um poema muito famoso que diz: não sei por onde vou, só sei que não vou por aí. Pois eu quero dizer que o cristão sabe por onde não vai, mas também sabe por onde vai. Nós temos o caminho, o mapa. Nós temos o mapa. Amém? Sabemos por onde é que queremos ir. Sabemos por onde é que Deus quer que nós vamos. E isso significa que nós não precisamos de andar de ter GPS. Nem precisamos de andar a perguntar a este e aquele ou outro por onde é que é o caminho. Nós sabemos
que o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E quando nós estamos no caminho, não basta só entrar no caminho, está tudo bem, agora temos uma jornada até ao fim. Nós temos ainda muita luta pela frente, temos muito trabalho pela frente. Sabe o que é que aconteceu? Os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, eram inimigos por razões históricas, culturais, religiosas, políticas. Samaria ficava a norte do reino de Israel, Judá e Jerusalém ficavam a sul, e portanto, quando o reino foi dividido em dois, os samaritanos deixaram de poder vir cá abaixo, ao sul, e os judeus também tinham dificuldade em ir lá acima. Mas os samaritanos não podiam vir cultuar a Deus no templo em Jerusalém. Então eles inventaram um culto específico em que misturavam o judaísmo com o paganismo. E num monte junto da cidade de Samaria, o Monte Gerizim, eles iam lá para o alto do monte e fizeram lá uns tótems e umas coisas, uns cultos assim, tipo à maneira pagã, e ali adoravam a Deus, digamos assim. O Deus não era o Deus de Israel, com certeza, mas tornaram-se adversários, digamos, dos judeus. E eles não gostaram nada que os judeus viessem e começassem a reconstruir o templo. Então eles tentaram boicotar. Diz aqui no capítulo 4, os primeiros 5 versículos, diz assim: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificaremos desde os dias de Azaradom, rei de Assur, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, os samaritanos tentaram boicotar a reconstrução do templo. Nós não nos construímos para Deus, espiritualmente falando, sem oposição. Não pense que você pode querer ser um cristão, de acordo com a palavra de Deus, ser realmente obediente a Deus, e que vai fazer isso sem qualquer oposição. Não, você vai ter oposição. Vai ter oposição. De uma maneira geral, a vida diz-nos que quando nós queremos fazer o bem, há de haver sempre alguma oposição. Quem não está habituado a fazer o bem, tenta impedir. Quem não gosta de fazer o bem, não gosta que aqueles que fazem o bem o façam. Dá para perceber? Quem não gosta de fazer o bem, não gosta que os outros façam. Eu conheci um casal que ele era um irmãos largas, gostava muito de dar, e a mulher, não, pode ser, e não pode ser, não sei o quê. Mas quando era ela a dar, já não fazia mal. Se fosse ela a dar, não havia problema. Mas se fosse o marido a dar, não, havia sempre problema. Porque ele era mais generoso do que ela era assim meio agarrada, e portanto sentia-se mal quando ele fazia-se bem. E quando nós queremos seguir a Deus e reconstruir a nossa vida, construir a nossa vida para Deus, há sempre oposição. E os samaritanos eram israelitas, não eram propriamente do norte da África, nem eram persas, nem eram egípcios, não, eram israelitas. Em tempos tinham estado todos juntos, eram o mesmo país. Às vezes a oposição é dos nossos mais próximos, mas o maior inimigo não é o de fora. O maior inimigo espiritual que nós temos não é o de fora, não é o diabo, porque quer-se personificar no diabo todos os males deste mundo, e ele tem as costas muito largas.
Esqueça isso. Mas não é as pessoas de fora, o seu maior adversário, que vai querer impedi-lo de construir a sua vida para Deus. Não são os adversários, não são as pessoas de fora, nem são as pessoas de dentro, nem são os seus irmãos, nem a sua família. É você. O nosso maior inimigo somos nós próprios. Amém? É muito fácil e é muito conveniente nós culparmos os outros de todos os nossos males. Mas a maior parte dos males das pessoas, muitos dos nossos males, provém dos nossos erros. E nós vamos sempre dizer que erramos por causa deste e por causa daquele. Mas são muitas vezes atitudes nossas que nós tomamos. Então nós precisamos de manter os nossos olhos bem abertos e compreender que quando estamos a reconstruir o nosso templo, estamos a fazer qualquer coisa que vai ter oposição. Se não for a oposição dos estranhos, será dos irmãos. Se não for dos irmãos, será de nós mesmos. E então temos que alinhar a nossa vida com Deus constantemente. Senhor, no meu lugar, Jesus, o que é que tu farias? Nesta situação, o que é que tu farias, Jesus? Se fosses tu, o que é que farias? E se nós formos honestos e sinceros e conhecermos alguma coisa da palavra de Deus, nós vamos compreender, nós vamos entender qual é a melhor solução. Amém? Precisamos nos reconstruir para Deus. Mais uma vez eu digo, a primeira coisa que eles reconstruíram, depois de estar tantos anos no exílio, foi o altar e o templo do Senhor. E só depois foram às suas casas e foram às muralhas da cidade. Isto fala de prioridades. Há pessoas que andam a construir a sua vida e não têm tempo para Deus. Só pensam em ganhar dinheiro, e nisto e naquilo e no outro, e não há tempo para Deus. Nunca há tempo para Deus. Nunca é conveniente. Pense que o povo de Deus, a primeira coisa que constrói é o altar. É a sua ligação, a sua comunhão com Deus. O seu culto a Deus. O templo onde Deus habita, hoje já não é de pedra, mas é humano. Todos nós estamos a construir o nosso templo. Comecemos pelo altar, pelos sacrifícios, isto é, por uma atitude, apresentar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O tal sacrifício de louvor que a Bíblia fala, que o louvor não tem a ver com cantar só, tem a ver com o estilo de vida. Comecemos pelo altar, lancemos os alicerces do arrependimento e do louvor e enfrentemos os nossos inimigos. E se tu precisas restaurar a presença de Deus em ti, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e diz a Deus: Senhor, eu quero restaurar o meu templo. Eu quero restaurar o templo da minha vida. Eu quero restaurar a minha comunhão contigo. E isto por uma razão simples, é que Deus não pode habitar num templo que está destruído. Pense nisso. Deus não pode habitar num templo destruído. Se você quer que Deus esteja na sua vida, construa o seu templo. Comece pelo altar, depois os fundamentos, e Deus virá à sua vida. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós te louvamos e exaltamos, Senhor, porque és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus quando estamos perto e quando estamos longe, Senhor. Senhor, eu oro para que semeies em nós esta paixão, Senhor, pelas tuas coisas. Semeies em nós, Senhor, esta paixão pela tua casa, pelo teu altar, pelos sacrifícios que podemos apresentar nele. Que ponhamos, semeies em nós esta semente de paixão por apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus. Ó Senhor, e que nós possamos apresentar-te o nosso culto racional, mas também com as nossas emoções, vir à Tua presença em inteireza de coração, mas também de parte inteira como nós somos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Senhor, eu oro para que aqueles que estão aqui, que precisam ser restaurados, que possam sentir este desejo profundo no seu coração, de correr para Ti, Senhor,
de começar por restaurar o teu altar, Senhor. Ó Deus, e começar a restaurar a sua comunhão contigo, Senhor. E assim verdadeiramente possam ter vitória na sua vida. Porque sabemos que quando o altar é restaurado, a cidade também é restaurada. As casas são construídas, as muralhas da cidade são construídas, mas tudo começa pelo altar, pela nossa comunhão contigo. Que assim seja, Senhor, que assim seja, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.